Bem-vindos ao podcast do Transforma Trader. Bora para nossa missão de hoje, ficar mais esperto que o gráfico. Hoje a gente vai mergulhar num artigo do Rodrigo Marques, lá do Transforma Trader, é sobre uma ferramenta que, nossa, aparece muito por aí. O Índice de Força Relativa, o IFR. Ou RSI, né? Para quem vê mais material lá de fora. Isso, RSI. Boa. Vamos usar os dois termos então para todo mundo pegar. A ideia é desvendar o que o Rodrigo fala sobre ele. Exato. A gente vai tentar ir um pouco além do óbvio, sabe? Ver como o artigo do Rodrigo explica como usar o IFR para, sentir a força dos preços e ver se ajuda a achar uns momentos bons para operar. Beleza, então vamos lá. Para começar, o que exatamente é esse IFR que o Rodrigo menciona? Ele fala que foi criado faz tempo, né? 1978, por um cara chamado J. Wells Wilder. Isso, um clássico. É um indicador que chamam de momento. Basicamente, ele tenta medir a força, a velocidade das últimas mudanças no preço, sabe? Para ver se tá, esticado para cima ou para baixo. E o resultado é aquele gráfico que fica embaixo do preço, oscilando de 0 a 100, né? Exatamente, essa escala de 0 a 100. E como ele chega nesse número? O artigo explica a conta? Lembro de algo sobre comparar ganhos médios e perdas médias, geralmente em 14 dias. É isso? Isso, perfeito. A fórmula basicamente pega a média dos ganhos, nos dias que o preço subiu, e compara com a média das perdas nos dias que o preço caiu. Nesse período aí de 14 dias, que é o mais comum. E daí que vem aqueles níveis que todo mundo fala e que o Rodrigo também destaca no artigo. Acima de 70, geralmente o pessoal interpreta como sobrecompra. E abaixo de 30, sobrevenda, né? Exato. Abaixo de 30, sobrevenda. Tá. Então, sobrecompra seria subiu muito, pode cair um pouco. E sobrevenda, o contrário. Caiu demais, talvez suba. Essa é a leitura clássica, sim. Mas olha, o Rodrigo Marques, ele bate muito na tecla que isso são só sinais, tá? Não é pra sair comprando ou vendendo só por isso. Aliás, uma coisa que ele acha bem importante são as divergências. Divergências, isso é interessante. É quando o preço e o indicador não concordam, certo? Exatamente. O preço faz um topo mais alto que o anterior, mas quando você olha pro IFR, ele fez um topo mais baixo. O Rodrigo interpreta isso como um sinal de alerta, sabe? Uma possível fraqueza ali por baixo dos panos. É a divergência de baixa. E o contrário também vale. Preço fazendo o fundo mais baixo, mas o IFR não. Isso. Preço num fundo novo, mas o IFR faz um fundo mais alto que o anterior. Pode ser um sinal de que a força vendedora está perdendo DAS. Talvez uma força compradora começando a aparecer. Divergência de alta. Essa análise de divergência parece ser um ponto bem relevante para ele. Nossa, isso adiciona uma camada a mais, né? E como usar isso para achar uma oportunidade, segundo o artigo? O nível abaixo de 30, ele é visto como um gatilho para compra. É uma possibilidade que o artigo explora sim. Se o IFR cai abaixo de 30, pode indicar que o ativo apanhou muito na venda, né? Talvez uma janela para comprar esperando uma recuperação. Mas tem um detalhe importante que o Rodrigo menciona. Muitos traders preferem esperar um pouquinho mais. Como assim? Em vez de comprar só porque tocou abaixo de 30, eles esperam o IFR começar a subir de novo, sabe? Cruzar a linha dos 30 para cima. Uma confirmação extra de que a pressão vendedora pode estar diminuindo. Ah, faz sentido. Para não tentar adivinhar o fundo exato, né? O tal do pegar a faca caindo. Exato. E para vender, a lógica é a mesma, só que invertida. Ficar de olho acima dos 70. Acima de 70, sobre compra, pode ser hora de pensar em vender. Correto. A leitura é que o preço talvez tenha esticado demais para cima. Pode ser um sinal para considerar realizar um lucro ou mesmo abrir uma venda. E, de novo, o artigo aponta que tem gente que espera a confirmação. Esperar o IFR começar a cair de volta para baixo dos 70? Isso, esperar ele perder força ali na zona de sobrecompra antes de agir. É buscar um sinal de que os compradores estão, talvez, tirando o pé. Mas olha, não pode ser tão simples assim, né? O Rodrigo com certeza deve falar dos perigos, das armadilhas. Quais são? Ah, com certeza. E essa parte é fundamental na análise dele, viu? O artigo ressalta muito um ponto. Em tendências muito fortes, seja de alta ou de baixa, o IFR pode ficar esticado por muito tempo. Tipo, ficar acima de 70 ou abaixo de 30 por dia, semanas? Exatamente.
E aí, se a pessoa opera contra a tendência só porque o IFR chegou no extremo, nossa, pode dar muito errado, gera muito sinal falso. E tem outro ponto crucial que o texto levanta. O IFR é uma ferramenta técnica. Ele só lê o gráfico, o movimento do preço. Ele não está nem aí para notícia, para balanço da empresa, para economia. Nada disso. Ignora completamente os fundamentos. Por isso que o Rodrigo enfatiza tanto. Tem que usar o IFR junto com outras coisas, outras análises. Ele é uma peça, não o quebra-cabeça inteiro. Entendi. Então, assim, resumindo a ópera, o IFR, pela visão que o Rodrigo traz no artigo, é uma ferramenta bacana para sentir o momento, a força ali do movimento no gráfico. Mas, jamais usar sozinho. Combinar é a chave. Exatamente essa a mensagem central que eu senti no artigo. Entender o IFR ajuda muito, enriquece a leitura do gráfico. Mas, sempre com aquele pé atrás, né? Considerando o contexto maior, as limitações que o Rodrigo Marques aponta bem, não é só aplicar a regra, é integrar a informação de forma inteligente na análise. Show de bola. Para a gente fechar, então, fica uma reflexão aqui. Se o IFR mede a força de movimentos que, já aconteceram, qual será o real poder dele para prever o futuro? Ainda mais no mercado que vira tão rápido com qualquer novidade. Fica aí a pergunta para a gente continuar matutando e buscando ser mais esperto que o gráfico.